Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Chegamos à última ministração, graças a Deus. A última ministração deste grandioso ensinamento. É o último e a oitava ministração a respeito deste que é o mais conhecido, menos entendido e menos praticado dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O quanto que eu aprendi enquanto eu estava estudando e escutando também a ministração dessas passagens e o quanto que algumas partes me traziam um tipo de entendimento que após as ministrações eu tive outro entendimento. Por isso que estudar a palavra de Deus é tão importante. Nós necessitamos estudar a palavra de Deus para nos apropriarmos dessas verdades espirituais. Amém? Vamos ver aqui a partir do versículo 13 até o versículo 29. Mesmo sentados, sei que vocês estão em reverência à palavra de Deus, diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, um homem louco, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Vamos orar mais uma vez. Pai, a Ti toda a honra, toda a glória. Eu creio no Espírito Santo. É no Teu Espírito Santo, dependendo dEle, que nós iremos ministrar essa palavra. Toca em nossos corações, fale conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, rapidamente, nós falamos na ministração passada a respeito do julgamento que pertence a Deus. A ministração do domingo passado não é uma ministração de dar muito glória, porque ou nós nos sentimos vítimas daqueles que nos julgam, ou nós queremos, está entendendo, que Deus faça a justiça, ou então nos sentimos acusados, porque em algum momento, invariavelmente, na nossa humanidade, nas nossas falhas, nós, em alguma medida, julgamos as pessoas, aquelas pessoas que falham, ou que, no nosso ponto de vista, cometem algum tipo de atitude reprovável. E nós falamos a respeito dessa juízo, dessa justiça que pertence a Deus. E, em primeiro momento, nós precisamos assumir a atitude de não julgar. Algo que não é fácil, porque o versículo 1 vai começar, não julgueis para que não sejais julgados. Então, a primeira atitude é essa atitude de você tentar e buscar frear
o seu comportamento e a sua vontade de querer apontar o dedo, porque com a mesma medida, a sequência do texto vai afirmar, e para isso, o segundo ponto, nós precisamos fazer essa autoanálise, com a mesma medida com que nós julgamos, nós também seremos julgados. É a mesma medida, a justa medida com que você julga, você também será julgado, e você não será julgado por terceiros, você será julgado pelo próprio Deus, que está olhando a minha e a tua vida e que está apontando para os erros e as falhas dos nossos irmãos. Então, nós primeiros precisamos compreender nessa autoanálise que nós somos perdoados por Deus. Então, por que julgar quando, na verdade, nós não éramos dignos? Nós não tínhamos condições de nos apresentarmos diante do Senhor. E, em um segundo lugar, porque esta medida será usada também para com as nossas vidas. Então, deve ser um momento de autoanálise e de reflexão. Mesmo o Senhor advertindo que nós não devemos julgar, no que concerne, no que diz respeito ao anúncio das boas novas, nós precisamos observar os nossos ouvintes, porque quando nós anunciamos a palavra de Deus reiteradas vezes, repetidas vezes, e essa pessoa não faz questão, não faz caso da palavra de Deus, nós não podemos continuar insistindo. É o que o Senhor Jesus afirma. É como se nós estivéssemos lançando, dando aos cães as coisas santas e lançando aos porcos as pérolas. Aqui está falando das verdades espirituais, as coisas santas, os alimentos que eram só os sacerdotes comiam na antiga aliança, e as pérolas, algo de grande valor, como é o Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Então, quando nós insistimos com quem tripudia, com quem faz chacota, com quem despreza a palavra de Deus, o Senhor nos alerta para que nós não venhamos perder tempo. É como ele adverte aos seus discípulos: se as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, sacode a poeira, né, que aquela poeira seja de testemunha contra aquelas pessoas, já que elas não querem ouvir a palavra de Deus. E em último lugar, nós reprisamos que nós temos um juiz que ele é bom, que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, ele não nos dará também coisas boas. Ele não nos dará coisas boas. E aí, quando pensamos em coisas boas, o versículo anterior vai falar a respeito de que nós podemos pedir e de que nos seria dado. E aí nós fizemos a explicação de que não é o que eu quero, não é qualquer coisa, mas a respeito dessas bênçãos espirituais que estão sendo discorridas, tratadas aqui no Sermão da Montanha. E agora nós chegamos a essa conclusão. Esses versículos que nós acabamos de ler, nós vamos falar sobre o caminho estreito. Eita, mais uma ministração de apertar. O caminho que é estreito, porque nós sabemos que essa é a caminhada que o Senhor tem proposta para os seus filhos. Não é um caminho que se segue de qualquer forma, mas é algo de forma que nós precisamos nos submeter e abrir mão de muitas das nossas vontades para que a vontade dele seja realizada em nossas vidas e não a nossa seja maior do que a vontade do Senhor Jesus Cristo. E os ensinamentos dos cidadãos do reino que vêm sendo tratados aqui domingo após domingo já foram traçados, já foram delineados, e nós já temos aqui à nossa disposição as verdades bíblicas que todo cidadão do reino precisa vivenciar, que precisa experimentar em suas próprias vidas. E agora, nós sendo iluminados pelo Espírito Santo, através da sua palavra, nós temos essa condição de seguir um caminho que não é fácil. É uma coisa meio contraditória. Iluminados pelo Espírito Santo, nós temos a condição de seguir um caminho que é difícil, um caminho que é desafiador, porque a caminhada com Cristo é assim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado. E só faz segue esse caminho, só tem essa atitude de obediência quem foi iluminado pelo Espírito Santo. Porque é impossível que uma pessoa por si só queira abrir mão das suas vontades, dos seus projetos, muitas vezes, para viver os sonhos e os projetos
de Deus. Então nós seguimos esse caminho porque nós entendemos. E o Senhor Jesus, ele vai afirmar: só existem duas portas, só existem dois tipos de fruto e só existem dois fundamentos, que foram os versículos que nós acabamos de ler. É como se nós voltássemos para a antiga aliança, o Antigo Testamento, e nós nos lembrássemos de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 4, quando o Senhor endurece o coração do seu povo, e ele vai afirmar: até hoje, porém, o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ouvir, nem ouvidos para ouvir. O Senhor endureceu em um determinado momento, para que o nome dele fosse glorificado, para que aqueles que viessem a se render ao Senhor em tempo oportuno, viessem então abrir os seus corações, quando ele assim o determinasse, e que demonstre a sua misericórdia e também o seu juízo através da sua palavra, porque no capítulo 29, versículo 29 de Deuteronômio, vai afirmar que as coisas que são conhecidas, as coisas que são dos homens, nos tornam conhecidas através da sua palavra, mas as coisas que são ocultas pertencem a Deus. Deus deixou a sua palavra, amém? Nós temos essa palavra, a profecia que está acima de qualquer profecia nos dias de hoje. É o próprio Senhor Jesus Cristo que aqui inspirou através do Espírito Santo homens fiéis e santos a escreverem as orientações, as exortações para o seu povo. Mas também o mesmo Deus que endureceu na passagem de 29, versículo 4, é o Deus também que se volta para o seu povo, e com grande misericórdia vai afirmar no capítulo 30, versículo 6, o Senhor, o teu Deus, circuncidará o teu coração, o coração dos teus descendentes, a fim de que ames ao Senhor, o teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Deus que endurece, mas é o Deus também que toca. O Deus que faz com que em determinado momento você não compreenda, e é por isso que existem tantas pessoas que são apresentadas o Evangelho dia após dia, ano após ano, e elas não conseguem compreender. Se essa pessoa estiver nos projetos do Senhor, no plano de Deus, ela em algum momento vai ser tocada pelo Espírito Santo, e ela então vai entender, e passa a fazer sentido essa caminhada de forma difícil, estreita, espinhosa, que o mundo não consegue entender e que muitas vezes aponta para nós e olha: por que vocês vivem dessa forma? Por que vocês abrem mão? Vocês não curtem a vida como nós curtimos? E é isso que o Espírito Santo atua em nossos corações. E a continuação dessa mesma passagem, no capítulo 30 de Deuteronômio, o Senhor ainda vai falar ao seu povo: eis que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso, que apesar de abrir o nosso coração, o nosso entendimento, nos tornar sensíveis à sua voz, Ele ainda propõe as verdades por Ele já ditas e ainda dá uma orientação. Escolhe, pois, a vida. Escolhe me seguir, escolhe estar comigo, não que essa decisão parta do homem, porque na verdade nós vemos pela palavra de Deus que Ele tem o poder de endurecer, mas é Ele também que tem todo o prazer em que o homem se renda ao Senhor, e aqueles que se tornarem os seus filhos, que estão em seus projetos e em seus planos, eles terão os seus corações quebrantados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos agora iniciar a exposição da passagem que foi lida. Existem duas portas. Os versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são as que a encontram. Aqui o Senhor Jesus, Ele faz um convite. O mesmo convite que Deus havia proposto na antiga aliança. Tem proposto a vida e a maldição, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. O Senhor Jesus, ao chegar neste momento dos seus ensinamentos, Ele faz um convite aos seus ouvintes.
um convite a cada um dos que estão aqui presentes e que ainda não entenderam a importância de se andar e entrar por esse caminho que é estreito. Escolham. Está diante de vocês, a palavra está diante de vocês, decidam, entrem pelo caminho mais duro e apertado, e aos que rejeitam o trajeto mais fácil, rejeitem esse caminho que é mais fácil de se caminhar, e sigam por um caminho estreito, sigam por um caminho que é desafiador, e este é um caminho que muitas vezes se segue sem companhia, mas nunca solitários. Nós nunca estaremos solitários na caminhada com Cristo, porque Ele deixou o Consolador, nos auxiliando, nos ajudando nos momentos de adversidade. E é por isso que nós não estamos sozinhos, mesmo que nossos familiares, esposa ou esposo, não esteja lado a lado conosco, nos dando a mão, nos ajudando, intercedendo por nós, nos encorajando a dizer e dizendo: prossiga nessa caminhada. Nós temos alguém, o Espírito Santo, que está em nós, nos auxiliando, nos direcionando, para que nós não venhamos resvalar os nossos pés, para que nós não venhamos desanimar na caminhada e ficar lá prostrados. Não, esse não é o projeto de Deus para mim e para a tua vida. Aleluias. Um caminho em que muitos não veem vantagens, e nós vivemos em um mundo onde a vantagem sempre é necessária e importante que as pessoas tirem vantagem de algo. No máximo, nas empresas vão falar, a melhor relação que se existe é o ganha-ganha. Eu ganho como empresa, você cliente ganha como cliente, então todos nós saímos ganhando. Mas a lógica do reino não é assim. Para que você ganhe algo da parte de Deus, é necessário você perder. É o que afirma o Senhor Jesus Cristo em Mateus 16, 25. Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Perca neste mundo, perca neste momento em que você está vivendo, em que você acha que a sua vida é muito longa, ou que você pode fazer projetos, sabe, que você vai conseguir realizá-los, concretizá-los. Na verdade, a sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida pertence ao Senhor, e no tempo em que estiver determinado, chegará ao fim. Portanto, perca a sua vida. Tome a decisão de entrar por esse caminho estreito, de entender que não existe outra alternativa. Perdendo a sua vida aqui, nesta realidade, neste plano, nós iremos ganhar. Nós iremos ganhar na eternidade, mas quando nós falamos em ganhar na eternidade, muitas vezes, Senhor, está longe demais, mas aqui em vida, o Senhor Jesus vai nos afirmar que nós reinaríamos em vida que nós reinaríamos. Isso não tem a ver com posição social ou com qualquer outras questões do tipo, mas tem a ver com se apropriar dessas verdades espirituais, em que Ele nos faz e nos torna mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele realiza essa obra em nós, Ele nos modifica por dentro. Então esse é um convite sincero que o Senhor Jesus está fazendo. Não é um convite enganando ou adocicado, como muitos pregadores têm anunciado, uma pregação que seja para moldar segundo os corações dos seus ouvintes. Não, o Senhor Jesus está fazendo o convite. Olha, é difícil. Você passará por sofrimentos? Sim, você passará por sofrimentos. Vocês serão perseguidos? Sim, provavelmente vocês serão perseguidos. Inclusive, possa até ser que te levem aos tribunais. E nós vemos isso nos países perseguidos. Te apresentem aos tribunais. Mas em meio a tudo isso, nós teremos paz. Em meio a todas essas lutas e angústias, nós teremos paz. A paz não está relacionada ao ambiente em que nós vivemos, mas é fruto do Espírito Santo que habita em nós. Por isso que nós podemos viver essa paz. Nós podemos viver a paz porque ela é ultra circunstancial. Está acima das situações que eu e você vivenciamos, das frustrações e dos problemas que nós passamos.
É a convicção que o apóstolo Paulo vai discorrer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, de 16 a 18. Ainda que meu homem exterior ele se corrompa, o meu homem interior ele se renova a cada manhã, porque as leves e momentâneas tribulações produzem para nós um eterno peso de glória. Aleluias! Portanto, nós não nos fixamos os nossos olhos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É por isso que nós compreendemos e seguimos esse caminho. Quando nós passamos a entender, nós continuamos no caminho estreito, apertado e de renúncias, porque nós sabemos que existe algo muito maior, um plano muito mais soberano para mim, para a tua vida, do que qualquer outra realização. Olhemos para as nossas vidas. Corremos a nossa vida inteira para ter direito a uma aposentadoria. Quando nós recebemos a aposentadoria, nós ficamos frustrados, porque nós trabalhamos a vida inteira, contribuímos a vida inteira, e nós olhamos, mas é só isso? Quantas pessoas chegaram no ambiente onde eu trabalhava, mas era para ser mais? Você tem que ver com o INSS. E nós empenhamos vida, e nós empenhamos tempo, e empenhamos saúde em algo tão transitório. E quando você vê, você começa a sua trajetória trabalhista, depois daqui a pouco você já terminou, está aposentado e acabou. E é isso mesmo, era só isso. Quando nós colocamos as expectativas em coisas tão efêmeras e coisas tão passageiras, é uma alegria que é fútil, que é fugaz. Mas quando nós depositamos a nossa expectativa nos céus, aonde nem ladrão, nem traça podem corroer, nem roubar, nem pode usurpar de nós, nada pode tirar essa convicção, essa segurança de que nós temos só nele. É a segurança que todo nascido de novo tem no Senhor Jesus Cristo. E sim, isto implica em uma mudança radical. Para você entrar neste caminho é necessário uma mudança radical, atitudes, comportamentos, é a metanoia, tão falado nas pregações, é a mudança de mentalidade. Aquilo que você fazia, você não faz mais, porque agora você vai viver de acordo com a sua palavra. Agora não mais de acordo com os meus hábitos, ou aquilo que eu achava que era bom, tudo isso por algo mais excelente. Tudo isso por algo mais profundo. Olhemos, por exemplo, para o sábio Salomão. No livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14, ele vai afirmar: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Tudo era vaidade e aflição de espírito. O rei Salomão, ele discorreu sobre verdades debaixo do sol. De alguém que não está sobre o prisma da eternidade, de alguém que não está andando, servindo ao Senhor nesta terra, de alguém que está insatisfeito. É tanto que quando nós lemos o livro de Eclesiastes, nós podemos perceber que ele é um tanto ácido nas suas colocações. Ele vai discorrer a respeito da sabedoria que ele mesmo buscou, mas ele chega à conclusão: olha, isso é aflição de espírito. Ele vai se chatear com tudo que ele conquistou através do seu trabalho, porque virá outro homem que não é tão sábio como ele e vai usufruir das suas conquistas. Ele vai inclusive falar que o que ocorre ao homem é o que ocorre ao animal. Ou seja, Salomão está olhando num prisma de alguém que não confia no Senhor. Ele ainda vai acrescentar, olha, vai falar a respeito do tempo, existe um tempo determinado, nascer, viver, morrer, mas ele vai falar também que, olha, existe mais reflexão na casa do luto do que na casa da festa, e melhor é que não tivesse nascido do que está vivendo, e ele vai falar coisas assim que você fica meio impactado, mas ele não conclui o livro assim. O rei Salomão, ele conclui o livro afirmando: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é todo o dever do homem. Teme a Deus, guarde os seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13.
A vida, para quem não vive debaixo do reino, na prisma do reino de Deus, sobre essa compreensão e desse caminho estreito, não faz sentido. Não faz sentido seguir esse caminho nessa vida passageira. Porque a vida só faz sentido quando nós a vivemos entendendo o propósito pela qual Ele nos criou. Você sabe o propósito pelo qual o Senhor Ele te criou? Ele te criou para o louvor da sua glória, e quando nós nos satisfazemos nele, Ele é engrandecido. Filipenses capítulo 1, versículo 20, Cristo fosse engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo vai escrever dentro de uma cadeia essa verdade. Olha, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Ele ainda vai escrever, ainda nessa carta aos Filipenses, melhor me seria estar com Deus, mas por amor aos eleitos eu prefiro ficar, para que vocês compreendam o evangelho da graça, o evangelho deste caminho estreito, mas que no final traz vida, mas que no final nos traz um sentido, e é o sentido de quem vive debaixo do sol, de quem ainda não teve um encontro com Cristo, que não consegue entender. As pessoas olham para nós e não veem sentido, porque está nos cultos, adorando ao Senhor, porque abrir mão das festas e dos seus vícios, alegrias passageiras, fugazes, alegrias que são acompanhadas de uma solidão extrema, coisas que não preenchem o coração, e é por isso que o mesmo rei Salomão, no capítulo 3, versículo 11, vai afirmar que Deus colocou no interior de cada homem a semente da eternidade. Ele colocou a eternidade no coração dos homens, para que o homem andasse inquieto, incomodado, buscando um relacionamento com algo transcendente, algo que é superior, que é maior, que iria satisfazer o desejo da sua alma. E as pessoas andam por aí, buscando através dos vícios, buscando através das religiões e de tantas outras coisas, e projetos e correrias da vida, preencher esse vazio, quando na verdade ele só é preenchido com o próprio Criador. É por isso que o rei Salomão vai afirmar: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem. Quando nós guardamos os seus mandamentos, quando nós obedecemos a sua palavra, nós temos resposta para as situações em que nós estamos passando. Mas é o próprio Senhor Jesus quem afirma nesses 2 versículos que muitos são os que seguem o caminho espaçoso e poucos os que encontram a porta estreita. Não é uma questão de vertente teológica, não é uma questão da igreja obedecer ao ID do Senhor, é o próprio Senhor Jesus Cristo. São muitos os que entram por essa porta espaçosa, mas são poucos os que entram por essa porta estreita. Essa porta desafiada. E por quê? Porque se não forem iluminados pelo Espírito Santo, não faz sentido, não compreendem. Como também muitas pessoas andam anos após anos dentro da casa do Senhor e não compreenderam ainda o Evangelho da graça. E é por isso que o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele vai combater tanto os hipócritas fariseus, escribas e fariseus, que ele bate com tanta força, porque eles estavam preocupados em receberem a atenção das pessoas, e não em um verdadeiro culto com a sua vida. E nós não podemos esquecer, nós temos a primeira alma aqui se rendendo ao Senhor. Dê um glória. Glória, não sei se a câmera está pegando, mas enfim. Nós não podemos esquecer do que o evangelista João escreveu no capítulo 16, versículo 8, o ministério do Espírito Santo, do convencimento, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, do pecado da qual nós nascemos, da justiça que era necessária ser praticada, e alguém tinha que pagar a conta, e Deus, por muito amar os seus filhos, Ele entrega o seu único filho para morrer em nosso lugar,
e do juízo, porque um dia todos irão prestar conta ao Senhor. Nós acabamos de louvar que todos os joelhos vão se dobrar, mas se eles não se dobrarem em vida, irão dobrar os seus joelhos no grande dia. Irão se curvar diante do Senhor, então faça isso em vida. Aproveite a sua vida perdendo-a neste lugar transitório de 80, 100, 120 anos, para você ganhar uma eternidade. Uma eternidade ao lado do Senhor Jesus. Segundo ponto que eu destaco nessa passagem que nós lemos, 2 tipos de frutos. Dos versículos 15 aos versículos 23, eu não irei lê-los novamente, mas antes eu gostaria de fazer menção a respeito de um escritor, pastor e dentre outras funções, o John Bunyan, que escreveu O Peregrino. Este homem de Deus, ele falou a respeito dos desafios que cristão, saindo da cidade da perdição, foi deixando a sua família para se dirigir à cidade celestial. Essa é a nossa história. É a nossa história em que nós vivíamos na cidade da perdição, condenados. Estava escrito contra nós algo terrível, uma condenação eterna. Em determinado momento, o evangelista vai e anuncia a cristão a palavra de Deus e ele começa a entender, ele começa a sua caminhada. Quem ainda não leu esse livro, eu sugiro que leia. É extremamente edificante. Amém. Eu sei, papai. E como que nós enfrentamos os desafios, assim como cristão, nessa trajetória de John Bunyan? Ele vai enfrentar desafios de todos os lados. Pessoas tentando fazê-lo parar. Pessoas que tentavam burlar o caminho para chegar na cidade celestial, quando na verdade o Senhor Jesus no Evangelho de João vai dizer que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele vai dizer também que eu sou a porta, não existe outra porta, atalhos que nós façamos para herdar os céus, é através dele, nessa caminhada com ele. E este autor vai falar a respeito desse desafio que nós também enfrentamos. Ninguém aqui pode dizer que é fácil. A caminhada com Cristo não é fácil, realmente não é. Mas é melhor perdê-la. É melhor perder a nossa vida aqui e ganhar uma eternidade. Eu anseio com esse momento onde nós o veremos face a face. Mas enquanto esse dia não chega, eu quero cumprir o meu propósito aqui nessa terra. Eu quero, anunciar as boas novas de Cristo. Eu quero cumprir o chamado que Ele tem para a minha vida. E assim deve ser na vida de todo aquele que nasceu de novo. Aleluias. E quando nós lemos a partir do versículo 15, é a segunda vez que o Senhor Jesus, Ele inicia um ensinamento com a palavra que aqui está descrita, cuidado. Em outras versões vai falar acautelai-vos ou guardai. Ele está usando aqui essa palavra no primeiro perigo, que é o alerta que ele faz com relação a um perigo interno, um perigo de dentro, de hipocrisia, em Mateus capítulo 6, versículo 1. Mas agora ele vai discorrer a respeito do perigo externo, porque a hipocrisia tem a ver com nossas atitudes diante daquilo que nós fazemos, como estão as nossas motivações, o nosso coração diante de Deus. Mas agora ele vai discorrer a respeito dos falsos profetas. Agora é um perigo de fora, os falsos mestres, aqueles que se levantam e sempre se levantaram ao longo da Bíblia, da palavra de Deus e da história do cristianismo para tentar distorcer a sua palavra e a verdade do Evangelho. Na verdade, se nós observarmos as Sagradas Escrituras, o maior desafio que o seu povo enfrenta são as heresias. Sim, eu sei. Efésios capítulo 6 vai falar que a nossa luta não é contra carne nem sangue, contra principados e potestades do ar. Eu entendo isso. A nossa batalha não é contra o irmão que se levanta, contra alguém que está brigado com a gente. Eu entendo isso. Mas na história, pode observar, falsos profetas com falsos ensinamentos
falsas profecias, distorcendo a verdade do Evangelho, para que o povo de Deus viesse a resvalar na caminhada, para que o povo de Deus viesse a duvidar se de fato o que está escrito na palavra de Deus é verdadeiro. E é por isso que nós precisamos amar a palavra do Senhor. Tudo parte da palavra de Deus. Se nós compreendemos a palavra de Deus, nós louvamos corretamente, nós iremos evangelizar corretamente, nós iremos orar de forma pelo menos mais próxima à sua vontade, pela palavra de Deus. E é por isso que a palavra do Senhor vai afirmar que meu povo sofre, padece, perece por falta de quê? De conhecimento. Então, enquanto nós somos analfabetos espirituais, nós estamos tateando, ainda tentando encontrar um livro da Bíblia, depois de anos dentro do Evangelho, isso indica que nós temos fragilidade na nossa caminhada com Deus. Isso indica que nós, invariavelmente, estamos buscando, às vezes, uma resposta imediata para a solução dos nossos problemas, quando a resposta está aqui na palavra de Deus. E ele vai alertar a respeito dessa ameaça. E se nós olharmos para o Antigo Testamento, eu só irei citar, caso alguém esteja tomando nota, no Antigo Testamento, a respeito dos desafios e advertências sobre os falsos profetas, Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 a 8, mesmo livro, 18, versículos 20 a 22, Jeremias capítulo 23, do 13 ao 32, Jeremias ainda capítulo 27, do 9 ao 10, profeta Ezequiel, capítulo 13, do 1 a versículo 13, entre tantas outras passagens. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, aí é o que os apóstolos vão enfrentar. O que eles enfrentam de fato são as falsas doutrinas, são as heresias, e eles combatem essas falsas heresias. O gnosticismo, asceticismo e tantos outros pensamentos gregos que se infiltraram no meio do povo de Deus, e eles estavam agora sem compreender ou agindo como hipócritas e fariseus e pessoas que não entendiam o Evangelho genuinamente. De forma que, no meio dessa caminhada, nós teremos desafios. Os desafios descritos pelo Senhor Jesus nessa passagem que nós lemos é o desafio dos falsos mestres, daqueles que ensinam ou que mercadejam a palavra, ou que colocam sobre a vida das pessoas um peso da qual elas mesmas não empurram nem com o seu próprio dedo, em que elas querem trazer sobre a vida das pessoas ainda uma vida de legalismo, quando na verdade a lei foi cumprida em Cristo. E agora nós temos a liberdade de adorar o Senhor Jesus Cristo, sabendo e conscientes de que nós não temos condições de cumprir, de obedecer à lei, porque Ele cumpriu por nós. Nós temos um representante, mas nós servimos por amor, porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos amá-lo porque Ele nos alcançou primeiro, Ele agiu, interviu em nossa história. E algumas passagens que eu poderia citar a respeito do combate, do desafio que os apóstolos tinham, e o próprio Senhor Jesus, porque aqui ele já discorre a respeito disso. Poderia citar aqui Atos capítulo 20, versículos 28 a 29, 2 Coríntios capítulo 11, dos versículos 1 ao 4, Gálatas 1, versículos 6 a 9, Colossenses 2, 8, e do 16 ao 19, entre outros tantos textos que existem na palavra de Deus, alertando sobre os falsos profetas, os falsos mestres. Nós sabemos muito bem que a função do profeta na antiga aliança era trazer a vontade de Deus para com o seu povo, para punição, para correção, mas também para consolo. Na nova aliança, ele deixa o Consolador, que está a nos ensinar todas as coisas, mas os falsos mestres, eles vinham e sutilmente invertiam determinadas palavras. Onde que nós vemos a primeira heresia na palavra de Deus? Em Gênesis capítulo 3, quando Satanás distorce a verdade de uma orientação dada a Adão e Eva, para que não comesse daquele fruto, e eles comem, desobedecem.
Percebe que é muito sutil uma heresia, um falso ensinamento, soa como a verdade, mas se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, nós nos deixaremos levar. Nós caminharemos neste sentido. E isso nos serve de alerta, pois aqueles que querem servir ao Senhor, eles não conseguirão ficar livres desses falsos ensinamentos. Hoje, com as mídias sociais, o que nós mais vemos são membros de igreja que são pastoreados por esses pastores. Por mais que se tenha um pastor renomado, uma pessoa de longos anos de experiência, um homem de Deus, mas sempre vai existir um pastor da internet, um pastor do Instagram, que vai dizer o que está certo e o que é errado para você. E eu não estou dizendo que isso necessariamente é errado. Eu só estou dizendo que nós precisamos estar alertas, que nós precisamos prestar atenção àquilo que é ensinado por eles e por mim, e qualquer outra pessoa. Precisamos ser como os bereanos, que olhavam as Sagradas Escrituras enquanto o apóstolo Paulo estava pregando a palavra de Deus. Nós precisamos ser essas pessoas que constatam, que verificam, que conhecem a palavra do Senhor, para nós não cairmos nesses enredos. E mesmo que esses falsos profetas realizassem aparentes e grandes sinais e maravilhas, deveriam ser repudiados por tentarem ensinar ao povo de Deus falsas verdades. Nós observamos ainda uma característica, ainda no final do versículo 15. Vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Meu Deus, parece que é, mas não é. Pseudo-profetas, pseudo-mestres, pessoas que se trajam e aparentemente falam a respeito do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, mas no meio sutilmente vai colocando mentiras, coisas que embaraçam os cristãos, os cidadãos do reino na caminhada estreita que nós precisamos seguir. Outra observação que o Senhor Jesus faz é que eles são perigosos e corruptos até o âmago de suas vidas, eles são devoradores, é isso que está escrito em 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Quantos pastores e líderes gananciosos, coisa terrível, que estão atrás de usurpar o dinheiro das pessoas, que não estão preocupados com as almas, em alimentar as almas, pelo contrário, está preocupado em se beneficiar através das pessoas. O Senhor Jesus, Ele vai também chamar a atenção nessa caminhada que nós temos desafios, e entre eles aqui já foi explicitado a respeito dos falsos mestres, sobre como identificar quem são essas pessoas. Nós iremos identificar pelos seus frutos. Iremos identificar uma pessoa, um falso mestre, alguém que é um pseudo-cristão, que está no meio do povo de Deus, mas que não é povo de Deus, pelos seus frutos. E nós sabemos que o fruto revela a árvore no tempo oportuno. Pode até demorar um pouco, mas o fruto vai aparecer. Ele vai se demonstrar quem verdadeiramente ele é. Então nós deveríamos estar mais atentos à vida das pessoas, como elas se comportam, as suas atitudes, as suas reações, o que permeia a sua mente, o que é que ela fala. Porque a palavra de Deus afirma que a boca fala do que está cheio o coração. Então, por esses sinais, nós iríamos identificar, nós iríamos perceber. E nós precisamos lembrar que cada um de nós precisamos produzir frutos. Bons frutos. Fruto esse que dependem do Espírito Santo que está em cada um de nós, e nós só podemos frutificar porque estamos nele. Já falamos isso aqui N vezes. Mas necessariamente nós pensamos e computamos o frutificar com quantas vidas eu ganhei para Jesus. Amém, que você é um evangelista. Ganhe 100, 300 mil vidas, quantas Deus der a oportunidade de você evangelizar.
Esse é um chamado específico. Mas produza na sua vida, na minha vida. Que adianta eu estar falando aqui a respeito de tantas verdades e ser uma pessoa iracunda, ser uma pessoa que não experimenta da alegria, da paz, da mansidão do Espírito Santo. Nós precisamos experimentar mudança de vida. É isso que causa caminhar no caminho estreito, a transformação do Evangelho em todo aquele que segue este caminho. E agora, nos momentos finais, Jesus é duro. Fala palavras aqui que muitas pessoas não gostam nem de citar. Versículos 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Uau! Que palavra é essa? Porque o que os cristãos mais buscam são os sinais do poder do Evangelho, que necessariamente perpassam por essas ações. Ver pessoas, meu Deus, realizando milagres, pessoas endemoniadas sendo libertas, e tantas outras coisas. É isso que nós vemos e computamos como sendo algo da parte de Deus. Jesus agora ele volta os seus olhos para o dia do juízo final e chama a atenção dos seus ouvintes daquela época e para cada um de nós. Chama a atenção para aonde esses pseudo-profetas e pseudo-cristãos, eles serão apresentados diante de Deus e clamarão, Senhor, Senhor, e vão começar a expor o seu currículo. Eu fiz. É uma palavra de advertência para cada um de nós. Em Teu nome profetizamos, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos milagres. Bom, na minha vida está faltando profecia, milagre, e tem pouco endemoniado aparecendo ultimamente na igreja. Mas a verdade é que se talvez nós estivéssemos vendo a manifestação do poder nesse sentido aqui, talvez a igreja se empolgasse mais. Talvez a igreja ficasse mais, nossa, ali tem o poder de Deus, mas Jesus está chamando a nossa atenção quanto a essas verdades. E peraí, eu vou mostrar alguns versículos para que você entenda a respeito disso. Como é possível? Tem questões que eu não consigo responder. Mas eu vou mostrar algumas passagens de pessoas que fizeram as mesmas coisas, mas que foram reprovadas por Deus. A primeira que eu gostaria de destacar é o profeta Balaão. Balaão, certamente, ele profetizou pelo poder de Deus. Está escrito em Números, capítulo 22, versículo 35, e capítulo 23, versículo 16. Mas em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, a sentença de Deus contra a igreja de Pérgamo é que eles seguiam a doutrina de Balaão. De trazer, de oferecer, incentivar que o povo de Deus se alimentassem de carnes oferecidas a ídolos, e não apenas isso, que andassem em um caminho de prostituição. Deixa eu trazer um outro exemplo, profecia. Judas Iscariotes, a respeito dos sinais. Apesar de não ser relatado, quando você vira a página da sua Bíblia, capítulo 10, versículo 1, Jesus ele chama os seus discípulos, ele confere autoridade para expelir demônios. Logo entende-se que Judas Iscariotes, provavelmente, ele também realizou sinais milagrosos, que ele teve a oportunidade de orar por endemoniados e eles foram libertos. Mas em João capítulo 17, versículo 12, ele é chamado do filho da perdição. E nós sabemos que ele traiu o Senhor Jesus Cristo. Último exemplo,
Os discípulos carnais de Corinto, descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3, certamente eles também realizaram sinais. Lembremos, a igreja de Corinto não lhes faltava dom. Todos os dons que eles imaginassem, a igreja tinham aqueles dons. Mas uma igreja extremamente problemática, cheia de dificuldades. Mas, meus amados, isso só nos serve de lição. Que os dons espirituais nunca foram uma garantia de espiritualidade, muito menos de aceitação do Senhor Jesus Cristo. Antes, ele vai advertir quem é recebido pelo Senhor Jesus. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem faz a vontade de meu Pai? Sim, isso quer dizer que eu não posso operar sinais, milagres e prodígios. Sim, mas a questão toda e o que nos faz entender nessa passagem é que esses homens, eles estavam sendo parciais. Eles estavam com certeza, como falsos mestres e falsos cristãos, eles estavam seguindo aquela vida não com integridade diante do Senhor. Eles se usurpavam, se apropriavam de parte do cristianismo, usando o nome do Senhor Jesus Cristo para realizar. E não me perguntem como isso pode acontecer, mas é o que está relatado na palavra de Deus. Mas como se eles se utilizassem do nome de Jesus para que pessoas endemoniadas fossem libertas, para que milagres acontecessem, para que endemoniados fossem sãos daquela endemoniamento, daquela possessão. E a sentença é proferida aos que não fazem a vontade do meu Pai. O que ele diz? Então, no versículo 23, lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Espera aí, praticar o mal, mas está expulsando o demônio, está realizando milagre. Prodígio. Vocês entendem que a questão dessa busca pela manifestação desses sinais não necessariamente evidenciam que aqueles são cidadãos do reino dos céus? É isso que o Senhor Jesus está afirmando nessa passagem. Apartem-se de mim, que eu não vos conheço. Terceiro e último ponto dessa reflexão nesta noite. 2 fundamentos. Capítulo 7, dos versículos 24 aos versículos 29. Aqui o Senhor Jesus ele vai discorrer a respeito de 2 construtores. 2 construtores que tinham o mesmo objetivo, construir uma casa, um local de abrigo, de segurança, de proteção. Ambas as casas foram colocadas à prova, talvez pelo mesmo tipo de chuva, não faz distinção o texto. Possivelmente o mesmo material foi utilizado para a construção dessas casas. Por fim, a única diferença que é apresentada é o alicerce, aonde esses construtores constroem as suas casas. Um sobre a rocha e o outro sobre a areia. Antes da chuva vir, parecia até que tudo estava certo. As casas estavam de pé, mas veio a adversidade. Veio o dia mau. E quando veio o dia mau, aquela casa que estava firmada, fundamentada sobre a areia, ela veio a ruir. Ela caiu. Rapidamente, eu gostaria já de caminhar para a conclusão. Talvez essas casas, elas possam representar as nossas aspirações, os nossos projetos. Talvez uma casa, literalmente. Conseguir uma casa, por que não? Isso não é pecado. Constituir uma família, por que não? Passar em um concurso, por que não? E tantos outros projetos, as nossas aspirações que temos na vida, ser feliz, buscar esses projetos, a conquista de tantas coisas, talvez possa demonstrar e apresentar isso. E o fundamento pode representar aqui o modo pelo qual tentamos realizar esses projetos. E aqui é onde faz a grande diferença dos cidadãos do reino dos céus.
Os cidadãos do reino dos céus, eles necessariamente precisam estar fundamentados na rocha, que é Cristo. Eles precisam estar alicerçados na sua palavra, se submetendo à sua vontade. E para o Senhor Jesus Cristo, existem apenas dois fundamentos: aquele que obedece à sua vontade e aquele que se rebela contra a sua vontade. Só esses dois fundamentos. O insensato constrói para o presente, talvez de forma rápida, constrói em cima da areia, pensando no momento atual. O que constrói sobre o seu alicerce, sobre a rocha, está pensando na eternidade. Se nós pensarmos nessa perspectiva, aquele que está construindo sobre a rocha é aquele que está edificando a sua vida, os seus projetos e os seus sonhos, numa perspectiva para além desta vida, para além destes projetos e dessa vida momentânea que nós vivemos. Aquele que se estabelece na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, ele está olhando para o prêmio que existe nos céus para os filhos de Deus. Eles estão olhando para uma recompensa, essa recompensa que todos nós devemos ansiar. Aleluias. E aparentemente, pode até parecer que não existam diferenças entre os dois construtores aqui nessa vida. Os dois passam por adversidades, os dois passam por dificuldades, mas existirá um dia que está descrito em Mateus capítulo 13, versículo 43, que fará a distinção entre os que servem a Cristo e aqueles que não servem. Aonde o Senhor irá separar o joio do trigo. Por enquanto deixa crescer junto, mas chegará o dia. E diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Os justos resplandecerão, somos nós que iremos resplandecer naquele glorioso dia. Aqueles que se fundamentam na palavra de Deus, que somos chamados de caretas, e por que vocês fazem tantas decisões contrárias a que o mundo prega? Estes que estão fundamentados na rocha que é Cristo, nós iremos experimentar de uma eternidade. O fundamento da nossa vida é Jesus. E todas as áreas das nossas vidas precisa ser Jesus. Ele que precisa ser o fundamento. É Ele quem precisa estar alicerçando os nossos sonhos, projetos e expectativas. Porque se nós nos fundamentarmos em Cristo, nós não só estaremos obedecendo à vontade do Pai, como também na eternidade nos aguarda uma bênção de redenção. Gostaria de ler os dois últimos versículos. Tinha uma outra passagem que eu gostaria de ler, mas pelo horário, já são 8 horas. Fazer apenas menção, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8, vai falar a respeito do fundamento que todo cristão precisa ter bem alicerçado, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas voltemos para Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. Ele conclui: terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Essa é a palavra que o Senhor Jesus ele profere. A palavra que ele anuncia para as nossas vidas. A palavra que tem toda a autoridade, que tem todo o poder de transformar, de mudar a vida daqueles que entendem e precisam entrar urgentemente por essa porta que é estreita, por esse caminho que também é igualmente estreito, mas que no final existe salvação. Quando nós passamos para o capítulo 8, o Senhor Jesus ele não permanece no monte, ele não permanece ensinando aos seus discípulos, ele desce, pode observar na sua Bíblia, ele desce a montanha e ele começa a realizar grandes sinais, prodígios e maravilhas. O que nos implica dizer que nós não podemos apenas conhecer essas verdades, mas nós precisamos ser praticantes. O prudente que o Senhor Jesus chama, o construtor, que tem como seu fundamento a rocha, que é Cristo. É Ele que precisa estar fundamentando.
E nós precisamos colocar em prática essas verdades do Sermão do Monte. Nós precisamos experimentar em nossas próprias vidas para o louvor da sua glória. Amém?